Minha diretoria, caso Bruno Henrique, complicado pra caceta, difícil pra caramba, porque, porra, cara, é mais um jogador próximo da gente, brasileiro, com uma suspeita bem grave, bem séria, bem fundamentada, de estar envolvido no negócio de aposta esportiva. Gostaria de não ter que, de novo, fazer toda a explicação de como é que funciona, por que funciona assim. Meu papel é esse, né? Então eu tenho que fazer isso. Cara, as casas de apostas estão sendo colocadas muitas vezes por várias pessoas, ou com maldade ou ignorância, como, surgiram as casas de apostas, surgiram isso. Não, cara, as casas de apostas elas estão freando isso. Isso sempre existiu. As apostas esportivas no Brasil acontecem em banquinhas, WhatsApp, há 30 anos, irmão. Quando não tinha WhatsApp era na banca de jornal, era no carinha ali da esquina. Ou o cara que tinha um laranja lá nos Estados Unidos, ou tinha nos Estados Unidos, não, desculpe, na Inglaterra, onde fica as principais casas de apostas, o cara tinha um laranja lá e apostava lá. Sempre existiu. Sem regulamentação, nunca foi possível pegar. Com a regulamentação, você tem cenários como esse, onde as casas se juntam e falam, KTO, aqui é a Betano. Tô falando de patrocinador que não é o meu, tá? Mas pra ser bem limpo aqui. KTO, aqui é a Betano. Tem um negócio errado aí no cartão do Bruno Henrique aí? Ele ficou, pera aí, eu vou investigar. 98% das apostas em cartão amarelo foram no Bruno Henrique. Isso é normal? Ele falou, nem fudendo. Pera aí, liga lá pra Galera Bet. Galera Bet, e aí? Deixa eu ver aqui. Caraca, teve 10 usuários novos que entraram no mesmo dia da aposta e apostaram todos no Bruno Henrique. Essa porra tá em... De onde é que é o usuário? Tal cidade, e a tua? Do mesmo usuário. O Ministério Público, Polícia Federal, vem cá. Aqui, 5 casas aqui identificadas. Tem alguma coisa errada aqui. Eles vão lá, fazem uma investigação e chega-se onde chegou hoje. Isso era impossível até outro dia. E eu sei que quando eu falo isso, você vai pensar assim, mas Rica, pela sua lógica, então tem que regulamentar aborto, tem que regulamentar maconha, etc, etc. E esse é o meu ponto, quando eu falo que eu não sou totalmente contrário a isso. Você é contra ou a favor? Não. Eu acho que existe um meio termo na história. Porque você ignorar completamente, você leva a contravenção sem justiça. E a contravenção sem a possibilidade de justiça no meio, na verdade ela se torna contravenção pela falta de justiça. A justiça contra a contravenção. Mas como é que a contravenção se regula? Ela se regula entre ela com assassinatos, com problemas. Por quê? Porque não tem uma justiça. Eu não posso processar um outro. Né? Se eu estou aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Você pode levar isso para o jogo do bicho, você pode levar isso para prostituição, para uma série de coisas que existem. Né? Se você não tem aquilo regulamentado, como é que eu faço se eventualmente amanhã esse cara invadir o meu espaço? Ou esse cara descumprir alguma coisa combinada? Eu não tenho como processar esse cara. E aí você leva a crimes, porque é a única maneira que você tem de resolver, infelizmente, erradamente, mas você coloca isso num submundo onde a justiça só olha daqui para cima, ela não está vendo o que está acontecendo aqui, porque em tese a justiça não conhece isso. Ela não reconhece isso aqui. Então ela não pode operar. E aí você acaba acontecendo uma série de crimes e uma série de coisas, porque simplesmente o governo finge que aquilo não existe, porque ele não quer regulamentar. E quando a gente fala em regulamentar, gente, não significa liberar, tá? Significa colocar regras. Então isso até aqui pode, até aqui não pode. Tá? E essa deveria ser a discussão. Agora, regulamentar ou não, eu acho que é uma discussão muito difícil, cara, porque a maior parte das coisas que acontecem abertamente com milhões de pessoas, ou você regulamenta, ou você vai continuar sem ter o dado para ir atrás de onde você quer ir. Esse exemplo da casa de aposta é um. Você regulamentou, fez as coisas ficarem direitinho e tal, e agora você consegue identificar uma série de jogadores. Cara, não tem pouca gente envolvida não, tá? Há mais de um ano aqui já falei que tem quase todos os times do Brasil tem 2 jogadores, um jogador investigado pelo menos. Alguns já foram, já passou, já vimos que não tem nada, ou não conseguimos prova. Outros, os clubes foram avisados, e eu mesmo avisei 2 clubes assim, informalmente em conversa, falei, tá sabendo que tem um jogador teu. O cara falou, ouvi falar quem que é, é fulano mesmo que me falaram e tal. E aí você vende o jogador, do nada, se você achar que ele tem alguma culpa, se você vê que o cara é inocente, você banca o cara e mantém o cara, e você percebe que tem alguma coisa. Meu irmão, isso tá acontecendo há mais de um ano, nos bastidores isso tá quente pra caralho. Só que combinou-se de alguma maneira o seguinte, só vamos botar o nome do cara e vamos pra dentro, se a gente tiver um batom na cueca do caralho, porque senão a gente vai acabar quebrando a reputação de um monte de gente e de um monte de clube e descredibilizando o futebol por causa de alguns indivíduos. E você não pode fazer isso. Você tem que punir os indivíduos, é o que eu sempre defendo. Bata no CPF do cara. Então, cara, você tem essa situação com o Bruno Henrique, onde várias casas de apostas pegaram uma movimentação muito suspeita. Ele está numa situação bem difícil. E aí vem a consequência disso, que é outro caso que eu queria tocar, porque é muito chato, cara, é muito errado. Que é o seguinte, então as casas de apostas estão fudendo o futebol. Não, cara, já expliquei aqui que não é o caso. O segundo caso, são alguns flamenguistas, influenciadores, até amigos meus, pessoas que eu gosto e respeito, tentando induzir o público a acreditar que isso é uma armação futebolística. Ou seja, o Atlético Mineiro, que é patrocinado pela Betano.
Cara, não foi a Betano que fez denúncia nenhuma. A Betano é uma das casas que confirmou, que aconteceu em várias. Então, se um jogador eventualmente faz isso, eu não vou dizer o nome especificamente do Bruno Henrique neste caso, porque não é comprovado, né? Ele tem direito à defesa. Se o jogador faz isso, ele está roubando a casa de aposta e o seu clube. Teu senso clubístico é menor que o seu senso moral, ou seja, você prefere que esteja acima de tudo engrandecer o meu clube e dizer que estão armando um complô se eventualmente eu perder uma final, um jogo, do que falar, não, peraí, eu preciso preservar o meu clube. Se um jogador fez isso contra o meu clube, ele roubou o meu clube, não só financeiramente, né? Ele teria forjado uma situação num jogo para benefício de terceiros, e que isso prejudica o clube. Então, peraí, você prefere não defender o clube nesse caso para defender o clube numa partida? Gente, pelo amor de Deus, os jogadores que fazem isso, eles estão lesando o seu clube, seja ele qual for. Nós temos que ser absolutamente a favor dessas investigações e de que essas coisas vão até o final. E não falar, não, olha só, isso aí é coisa do Galo contra o Flamengo. Pelo amor de Deus, isso é uma insanidade. Além de tudo, é uma insinuação vazia, baseada em porra nenhuma, sem prova de nada, que só gera mais desconfiança, só gera mais problema. Gente, a Betano é uma casa séria. A Betano é uma das casas que levantou os dados. E ela não tá falando o que ela acha, ela mostrou os dados. Ela deu aqui o CPF, quem apostou, onde apostou. Ela não criou isso. Agora, acreditar que isso é um complô contra o Flamengo, depois de ter jogador do Santos que rodou, o jogador investigado tudo quanto é clube, o texto ter falado lá as coisas que ele falou sem prova e ter se ferrado também. Cara, nós estamos no meio de um bololô grandioso, de um problema sério e grande. Não é o momento da gente pensar no clube. Primeiro a gente salva o futebol brasileiro, porque o seu clube ele é parte dele, tá? O futebol brasileiro não... O futebol brasileiro bem, o seu clube melhora. O futebol brasileiro mal, o seu clube piora. Não tem como ser o contrário. Não tem como o seu clube sair do futebol brasileiro e fazer alguma coisa boa sozinho. A gente salva o futebol brasileiro, tenta evitar ao máximo que isso aconteça, e aí depois você defende seu clube. Mas, porra, querer jogar um monte de insinuação em cima de uma coisa palpável que está sendo colocada ali, falando, ó, tá aqui, ó, é isso aqui, ó. Eu tô dando os dados para você que isso aqui aconteceu. Não tô dizendo que foi, mas eu tô te dando todas as evidências de que você tem um motivo para investigar. Pô, cara, a gente tem que estar do lado certo. Né? E o lado certo aqui não está muito difícil de saber qual é. Vamos sempre apoiar que seja investigado e que as coisas sejam esclarecidas. Não é tão difícil assim, né, gente?